Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues. Aqui é a professora Juliana, professora de português, e hoje nós vamos falar sobre as vozes do verbo. Nós sabemos que os verbos sofrem flexões de modo, tempo, número, pessoa e também voz, ok? As vozes do verbo, que é o nosso assunto, indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se o sujeito pratica ou se sofre a ação. Existem 3 vozes verbais no português. São elas: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Exemplo de voz ativa: Rebeca viu Paulo na rua. Exemplo de voz passiva: o Paulo foi visto pela Rebeca. E exemplo de voz reflexiva: Lara feriu-se com o espinho. Agora a gente vai falar de cada uma individualmente, ok? A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica assim que o sujeito é o agente da ação. Então, o que eu preciso lembrar? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Por essa razão, ele será chamado de agente, ok? Exemplos: Rose comeu o bolo. Arielle comprou uma bolsa. Os alunos do 8º ano leram os livros, ok? A gente percebe que o sujeito praticou a ação, então por essa razão ele é chamado de agente. A próxima é a voz passiva. A voz passiva é usada quando o sujeito sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Ok? Então, conforme o processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Nós vamos falar das duas agora. Na voz passiva analítica, eu tenho a seguinte estrutura, ok? O sujeito, mais o verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais a preposição, mais a agente da passiva. Lembrando que essa composição verbo auxiliar mais particípio é uma locução verbal, ok? Então, exemplo de frase: o bolo foi comido pela Rose. Percebemos que o bolo é o sujeito chamado sujeito paciente. Foi é o verbo auxiliar porque nele está expresso o tempo e o modo verbal, e comida é o verbo no particípio, ok? Agora, agente da passiva, no caso, Rose, mas antecedendo Rose a gente tem a preposição por mais o artigozinho a, então a contraçãozinha pela, ok? Eu não posso esquecer dessa estrutura. Sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais verbo no particípio, mais preposição, mais agente da passiva, ok? A voz passiva sintética já está falando. Sintética é reduzida. Então, essa sintética será expressa pelo pronome si, que eu chamarei de partícula apassivadora, ok? Então, a estrutura da voz passiva sintética é essa. É um verbo transitivo, mais o pronome si, mais sujeito paciente. Exemplos em frase: ouviu-se o ruído. Verbo transitivo ouviu, o si, que é o pronome, e o sujeito paciente, que é o ruído. E os outros exemplos: fez-se a receita da torta, comeu-se bastante fruta na quarentena. Ok? Agora a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito, ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Indica que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo. São esses aqui: me, ti, si, nos, vos, si.
e esses pronomes vão atuar como objeto de um verbo na voz ativa, ok? Então, eu não posso usar um pronome que não seja oblíquo, muito menos reflexivo, ok? Tanto que os exemplos são esses aqui. Os exemplos de frases. Raíssa se feriu com os espinhos. Alimento-me sempre de forma saudável. Nascimento e Morgana olharam-se longamente. A gente percebe que o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Por essa razão é chamado de voz reflexiva. Ok? Eu tenho uma voz reflexiva chamada recíproca. No caso, acontece quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro, ok? Agora a gente vai falar em conversão. Nós vamos converter frases da voz ativa para a voz passiva, tanto passiva analítica quanto passiva sintética, ok? A conversão na voz passiva analítica. A gente vai ter o sujeito, no caso, que é da voz ativa. Na voz passiva analítica, esse sujeito vai se transformar em agente da passiva. O objeto direto, presente da voz ativa, se transforma no sujeito da passiva. Existe a inversão. E o verbo vai se transformar em locução verbal. Na locução, lembrando que tem o verbo auxiliar, que vai exprimir o tempo e o modo, e o verbo principal. Isso na forma nominal de particípio. Não posso esquecer desse detalhe. Ok? O horário de atendimento aos pais foi alterado pelo diretor. Eis o exemplo de conversão da voz ativa para a voz analítica. Certo? Aqui vocês vão perceber que eu separei em sintagmas para ficar mais fácil. O diretor, o sujeito, se transformou em agente da passiva. Então, para ser agente da passiva, tem que ter a preposição. Não posso esquecer. O verbo se transformou em locução verbal. E o meu objeto direto se transformou em sujeito da passiva. Entendidos? Ótimo. Agora a conversão da voz ativa para a voz passiva sintética. Como é que se dá? O objeto direto da voz ativa vai se transformar no sujeito da passiva. O sujeito da voz ativa se transforma na partícula passivadora, naquele si que a gente viu lá no quadrinho, ok? E como não há agente da passiva, o verbo transitivo vai se manter. No caso, permanece igual na voz passiva sintética. E ele se mantém chamando para perto dele a partícula passivadora, o si. Ok? Na voz ativa nós temos: o diretor alterou o horário de atendimento aos pais. Já na voz passiva sintética vai ficar: alterou-se o horário de atendimento aos pais. Compreenderam? Ótimo. Então, com isso, a gente vê a aula sobre vozes do verbo e eu desejo que vocês possam estudar bastante. Procurem fazer todas as atividades, procurem fontes na internet, ok? O importante é sempre estudar.